partir de agora a aula está sendo gravada e eu queria que quem estivesse presente na nossa aula fosse lá no chat e me mandasse o nome completo, por favor. Tá? Então vai lá no chat, me manda o nome completo. Quem que é essa Ana Paula? É a Duda, né? Fala para a Bia que a minha internet está ruim. Ok, já fiquei sabendo. Isso, turma, vai lá no bate-papo, me manda o seu nome, senão você vai levar falta. Beleza? Então, turma, enquanto vocês vão mandando o nome, prestem atenção, por gentileza. Ontem eu já fiz a correção dos testes de vocês, do desafio que vocês fizeram ontem. Então, era umas 8h30, mais ou menos, eu encerrei o envio das respostas e já fiz a correção. Então, eu já tenho a nota daquele desafio, ok? Certinho? Só que eu notei que alguns alunos não enviaram as respostas, tá? E aí, eu vou ver se eu consigo chamá-los, depois que a aula acabar meio-dia e 15, para conversar, para saber o porquê que não fez, se teve dificuldade, se não estava sabendo qual é que é o motivo, tá? Porque teve gente que não fez o nosso desafio e esses desafios, eles estão valendo nota de prova, né? Esse, por exemplo, que vocês fizeram ontem, teve o valor de 5 pontos, né? É bastante coisa. Então, se você deixou de fazer, você provavelmente perdeu essa nota, né, gente? Então, tem que fazer, tá? Então, eu vou chamar esses alunos para eu saber o porquê que não enviaram as respostas. No geral, aqueles que entregaram foram bem, fiquei bastante satisfeita, principalmente com aquelas questões que vocês tinham que desenvolver resposta, digitar a resposta para mim, tá? Então, no geral, as notas foram muito boas. Eu não vou expor aqui a nota de cada aluno, tá? Para não constranger ninguém e tudo mais, tá? Então, depois, quando der meio-dia e 15, então a partir do final de todas as nossas aulas, quem quiser saber a sua nota, me chama lá no bate-papo, lá no WhatsApp, e fala, Bia, eu sou, por exemplo, a Ana Júlia do 8º. Qual que foi a minha nota? Tem que falar o seu nome e também falar qual é a sua sala, porque ontem eu apliquei desafio com 6º, 7º e 8º. Então, imagina, Bia, qual que foi minha nota? Mas, meu filho, quem é você? Né? Eu me lembro que lá no grupo de vocês, quando eu pedi para vocês me dizerem quem é que não tinha e-mail do Gmail, alguém falou, eu não tenho, mas quem é você? Né? Então, se apresente, diga qual é o seu nome. Tudo bem? Certinho? Então, eu vou chamar alguns alunos, depois que a aula acabar, para saber o porquê que não fizeram. Vocês tiveram dificuldade de responder? Sim ou não? Algumas. Não. Mas assim, para acessar o formulário foi tranquilo? Foi. Sim. Então tudo bem. E aí é o seguinte, pessoal. Estou respondendo aqui uma aluna que não está conseguindo entrar. Beleza. E aí, eu perguntei por que eu perguntei se vocês tinham e-mail do Gmail ou não. Porque eu criei uma sala de aula virtual, tá? Para cada turma do Colégio Atenas. E vai ser nessa sala de aula virtual que vocês vão entregar algumas atividades a partir de agora, certo? Vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Deixa eu abrir aqui. Estão conseguindo enxergar? Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Então, ótimo. Então, isso daqui se chama Google Sala de Aula, tá? O que é esse Google Sala de Aula? O professor pode criar salas de aula, onde ele vai dar atividades, onde ele vai dar recados, tá? E os alunos, eles vão poder colocar as suas atividades aqui. Tudo bem? Certo? Então, por exemplo, aqui, os recados que eu colocar nesse Google Sala de Aula serão os mesmos recados que eu mando para vocês lá no SAS Conecta, né? Só que lá no SAS Conecta tem como vocês me mandarem as atividades de volta? Não tem, né? Então, o Google Sala de Aula, ele tem essa vantagem.
porque eu consigo que vocês me mandem as respostas. Então, aqui, ó, a sala do 8º ano, tá? Para você ter acesso, eu vou te mandar um link e o código de acesso da turma, tá? O código de acesso será esse aqui, ó. Depois eu envio para vocês. Não precisa copiar nada agora não, tá bom? Certo? Só que aí eu preciso saber se todos têm, exceto a Ana Júlia e a Duda. Sem ser as duas, mais Eu alguém criei não um, tem. Bia. Quem é você que está falando? Ah, Duda, eu consegui Ah, criar você entrou, Duda? Deu certo? Aham, Ah, então tá. Duda, então você conseguiu criar o Gmail? consegui. Ah, então perfeito. Então só ficou a Ana Júlia. Mais alguém não tem o Gmail, e-mail do Gmail? Todo mundo tem? Sim? Sim. Bom, daqueles que estão participando, então, pelo visto, todos têm, apenas a Ana Júlia não. Então, Duda, já risquei o seu nome aqui, tá? Tudo bem? E aí, quando eu te mandar um link, você vai precisar fazer um login. Eu criei um tutorial, um vídeo explicando como é que você vai fazer o seu primeiro acesso, tá? Tudo bem? Então, é um vídeo curtinho, tem acho que uns 5 minutos. Explicar, você clica aqui, clica colar e assim por diante. Bom, quando eu te mandar o link que você conseguir se matricular nessa sala de aula, vai aparecer isso daqui para vocês, isso que eu estou mostrando. Então, o que tem aqui para o 8º ano? Eu coloquei um recado de boas-vindas, para que serve essa página, e aqui nesse mural já aparecem as atividades que eu coloquei, né? Só que para você responder a atividade, vai estar aqui em cima, ó, atividades. Acharam? Viram? E aí, nesse local, atividades, vai aparecer as atividades que eu for colocando ao longo do tempo e tem aqui a data de entrega. No caso, eu já criei 2 atividades para vocês, que eu já até comentei na aula passada de quarta-feira, que já está pronto a atividade, é só vocês me entregarem. E aí, essas 2 atividades, vocês poderão me entregar até o dia 5, que é a próxima sexta-feira, até a meia-noite, tá? Se der sábado, tipo assim, se for meia-noite e 1, já não dá para enviar mais. Aqui o Google não aceita, tá? Então, lembra que eu falei que vocês vão fazer 2 mapas mentais para mim? Aí eu coloquei separados. Qual que vai ser o primeiro mapa mental? Aí você vai clicar aqui e vai abrir essa atividade, tá? Ver atividade. Aí você clicou em ver atividade. Opa, instruções. Você vai clicar lá para ver atividade, vai aparecer isso daqui, ó. Então, o que vocês vão ter que fazer? Um mapa mental sobre a formação territorial dos Estados Unidos. Perfeito, tá? Aqui tem as orientações. Produz um mapa mental, blá, 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 blá. As páginas para você consultar, 16 a 22. Ok? E aí, para você me entregar, como é que faz para entregar as atividades? Tem um tutorial que eu criei para enviar para vocês. Tá bom? Certinho? É muito simples. Então, é só para mostrar para vocês, por isso que eu perguntei se todo mundo tinha o e-mail do Gmail, que vai precisar para poder acessar essa sala de aula. Se você não tiver, aí a gente vai ter que arrumar outra alternativa. No caso da sala de vocês, ao que tudo indica, apenas a Ana Júlia não tem. E aí, Ana, depois eu entro em contato com você para a gente buscar uma alternativa para você me entregar as atividades, tá bom? Mas, então, a partir de agora, as atividades que eu pedi para vocês fazerem, vocês vão postar aqui. Aí eu sempre vou postar lá no SAS Conecta, gente, poste no Google Sala de Aula, atividade tal, certo? Tudo bem? Como faz para postar atividade aqui nessa sala de aula, eu já expliquei no tutorial, que vai ser muito simples para vocês, certo? Então, vocês vão receber de mim depois o link junto com o código de acesso a essa turma. Se você não tiver o e-mail, se você não tiver o link e nem o código, você não consegue acessar essa sala de aula. Você pode até procurar no Google, sala de aula, 8º ano, Atenas. Não vai aparecer, porque você precisa ser convidado por mim, tá? Como que você vai ser convidado? Através do link e do código que eu vou enviar. Tudo bem? Alguma dúvida? Ana Luísa está com a mão levantada, quer falar alguma coisa, Ana? Sim, Bia. É que Fala. eu queria saber. Eu queria saber 3 coisas, na verdade. Hum. Mas são rápidas. Eu queria saber que você falou que no SESC Connect não tem como fazer a mesma coisa que no Google Sala de Aula. Aí você vai parar de postar as coisas pelo SESC Conecta? Não, vou continuar.
É que o SAS Conecta, por exemplo, imagina que eu mando vocês fazerem a página 18 da apostila, certo? Então lá eu digo, tarefa para sexta-feira, página 18. Vocês têm como me mandar a atividade lá pelo SAS Conecta? Não. Lá funciona só como uma agenda e em alguns casos eu consigo comunicar com vocês, né? Então lá não tem como. No Google Sala de Aula, o que eu vou fazer? Eu vou postar as atividades, tá? Então eu mandei lá para vocês no SAS Conecta. Gente, faça a atividade da página 18 e me envia pelo Google Sala de Aula. Aí vocês vão lá no Google Sala de Aula, aonde eu coloquei aquelas atividades, e você vai me enviar a atividade. Lá pelo SAS Conecta não tem como, mas pelo Google Sala de Aula tem. Entendeu? Entendi. A outra pergunta, duas outras perguntas que eu tenho, é que esse é só na internet ou tem como a gente instalar um aplicativo? Não precisa instalar nada, tá? Se você abre ou pelo próprio navegador do celular ou do computador, é só clicar naquele link que eu enviar para vocês e já vai abrir automaticamente. Não precisa baixar nada. Tá bom? E a última pergunta é que para a gente enviar as tarefas para vocês, tem a opção da gente tirar foto para a gente enviar? Isso, sempre vai ser por foto. E aí, no tutorial que eu criei, tem o passo a passo de como você vai acessar, fazer o login, onde você vai ver para ver essas atividades, tá? Eu expliquei o passo a passo, tá? De como é que você tem que fazer. É muito simples. Eu só gravei esse videozinho para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Mas é muito simples como é que acessa essa sala de aula. Beleza? Entendi, aí lá Bia, tem um obrigada. lugarzinho certinho onde é que você envia, o que você vai fazer, tá? Tá, obrigada. Então, ótimo. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então, ó, o que a gente combinou até agora? De depois das nossas aulas encerrarem, meio-dia e 15, que eu tenho aula até meio-dia e 15, você vem até meu WhatsApp e me pergunta, Bia, qual foi a minha nota no desafio? Tá? Aí eu envio a sua nota do desafio, beleza? Segunda coisa, ver se você consegue se lembrar aí do seu endereço do Gmail e sua senha. Não precisa me passar e-mail nenhum e não me precisa passar senha nenhuma. Você só vai precisar para acessar a sua sala de aula depois que enviar o link. Quando é que eu vou enviar o link para vocês? Depois que a nossa aula acabar, tá? Eu posto junto com o vídeo da aula o link do Google Sala de Aula e o endereço, tá? Aquele códigozinho para acessar a aula, tá? E lá já vai ter as duas tarefas para vocês fazerem, que são os 2 mapas mentais. Lá já tem todas as instruções. Um vai ser sobre a formação do território dos Estados Unidos, que são as 13 colônias e a expansão para o oeste. E o outro mapa mental é sobre a crise de 29, que eu comecei a falar na última aula e que eu vou terminar hoje. Tá? Perfeito? Se alguém, depois de assistir o vídeo, que é muito curtinho, ainda não conseguir acessar o Google Sala de Aula, a sala do 8º ano, me chama lá no WhatsApp. Bia, não consegui, tive dificuldade, não acessei, tá? Me chama, que a gente vai tentar descobrir o porquê é que você está com essa dificuldade. Tá bom? Certo? Mesmo que a gente vai devagarzinho até vocês se familiarizarem. Lembra, por exemplo, na primeira semana que a gente estava usando o Zoom, que dificuldade que era para acessar essas aulas, que dificuldade que era para conseguir fazer o login. De repente, agora todo mundo entra na maior facilidade, né? Então, o Google Sala de Aula no começo pode ser que vocês apanhem um pouquinho, mas depois fica facinho de utilizar. Tá ok? Posso começar? A aula, o assunto da aula da crise de 29? E aí eu vi que muita gente já entrou na aula. Meninos, quem não mandou o nome ainda, vai lá no bate-papo e me manda o seu nome, tá? Isso está valendo como chamada, não esquece. Isso, vai lá no bate-papo e me manda o seu nome. A gente já está mandando de novo. Enquanto isso, pessoal, eu estou compartilhando com vocês um slide aqui, enquanto o resto da turma me manda o nome, tá? Então, o que eu comentei com vocês? Que no início dos anos 1900, né? Durante os anos 1800 e os anos 1900, início do século XIX, foi muito bom para os Estados Unidos, o início do século XX também. Então, os Estados Unidos, no meio do século XVIII, início do século XIX, começou a buscar o seu crescimento. No meio do século do século XIX para o século XX, os Estados Unidos cresceu economicamente de maneira nunca vista antes. Lembra do estilo de viver americano, o estilo de vida americano, onde todo mundo começava a consumir muito, comprar muito?
né? Só que esse ritmo de crescimento não durou muito tempo, porque houve uma crise econômica que assolou os Estados Unidos. E aí a gente vai ver como é que essa crise, né, econômica chegou, que mudou todo esse cenário. Comentei com vocês que os anos 1920 foi um período de muito crescimento dentro dos Estados Unidos, né? Só que, ao mesmo tempo em que o modo de vida americano estava aí se expandindo para o mundo inteiro, os Estados Unidos estava tendo uma noção muito grande de prosperidade, nada aparentemente podia ameaçar esse estilo de vida americano, a gente vê que algumas coisas começaram a mudar. Então, se o início, né, até o início dos anos 1920 foi um período de muita prosperidade, no final dos anos 1920 as coisas começam a mudar. Então, durante os anos 1920, os Estados Unidos eram responsáveis por basicamente 42% da produção industrial do mundo inteiro. Então, olha só, de tudo o que o mundo inteiro produziu, mais de 40% era feito pelos Estados Unidos, né? Então, isso mostra para a gente como que os Estados Unidos cresciam economicamente até os anos 1920, né? E aí a gente percebe também que, além dos Estados Unidos produzir muito e vender para o mundo inteiro, os Estados Unidos também compravam muitas matérias-primas do resto do mundo. Então, cerca de 40% que o mundo vendia, os Estados Unidos compravam, consumiam, né? Então, a gente pode pensar que os anos 1920, a década de 20, foram anos de muita prosperidade para os Estados Unidos. Até que, por exemplo, esse modo de vida americano deixou de existir, né? Só que o que aconteceu até essa euforia, esse estilo de vida americano deixar de existir, né? Bom, os anos 1920 possibilitou para a população e para as empresas uma ampliação do crédito. O que é uma ampliação do crédito, né? Então, se eu quisesse um empréstimo, por exemplo, era muito fácil eu ir no banco e sem muitas dificuldades conseguir esse empréstimo. Eu conseguia ir numa loja, comprar um produto parcelado muitas vezes, né? Então, essa ampliação de crédito fez com que o aumento do consumo fosse observado de maneira muito clássica, né? Muito rápida. Então, como eu mostrei para vocês, né, naquelas imagens do estilo de vida americano, as pessoas tinham, né, lava-louça, torradeira, aspirador de pó, rádio, micro-ondas, uma porção de coisas que as pessoas começavam a consumir, a querer comprar, porque antes elas nunca tiveram acesso a isso, né? E aí, como o consumo da população dos Estados Unidos, de fora dos Estados Unidos, estava comprando muito, as empresas também aumentaram sua produção, fazendo grandes estoques de mercadoria, né? E aí, começou um monte de gente a investir nas bolsas de valores, né? Lembra que eu expliquei que são bolsas de valores, né? São como se fossem bancos que vão negociar o valor das empresas, né? Então, tinha muita gente que observava o seguinte, que uma empresa, ela estava lucrando muito. Então, eu vou comprar uma parte dessa empresa, vou esperar ela valorizar mais um pouco, e aí, a hora que essa empresa estiver valendo muito, eu vou vender essa empresa. Isso se chama especulação financeira, tá? Então, eu vou comprar uma parte da empresa, a hora que ela estiver valendo muito, aí eu vendo. Então, eu paguei pouco e vou lucrar muito com a venda dela, tá? Então, a década de 20 foi um ano realmente, foi uma década realmente de muito crescimento para os Estados Unidos. Só que, né, a gente observa que os Estados Unidos, nesse período, optou pela adoção de uma política econômica chamada liberalismo. Tá? O que é o liberalismo? É quando o governo, o Estado, não intervém na economia. Ou seja, se os bancos estão aumentando os créditos, se os juros estão muito pequenos ou estão muito altos, se as mercadorias estão aumentando o preço, estão barateando, não é o Estado, não é o governo que determina isso. É a própria economia, o próprio capitalismo que vai ditar o rumo da economia, tá? Aí, pessoal, então lá nos Estados Unidos, durante a década de 20, o governo
pouco influenciava na economia, tá? Então, ele pouco intervinha na economia. Então, o próprio capitalismo ditava o ritmo. Se os produtos iam ficar mais baratos, mais caros, se os juros dos empréstimos seriam altos, seriam baixos, ok? Só que a soma de uma série de fatores levou aquela euforia dos anos 20, junto com o liberalismo, a dar início a uma crise econômica muito grande, tá? E o que deu início a essa crise econômica lá nos Estados Unidos? Bom, lá nos anos 1920, os Estados Unidos cresceram muito, como eu expliquei para vocês, porque eles estavam vendendo bastante, porque o principal foco antes da Primeira Guerra Mundial, que os países do mundo inteiro compravam, era a Europa. E a Europa, como a Primeira Guerra Mundial, ela estava devastada, não conseguia produzir. Então, o mundo inteiro passou a comprar dos Estados Unidos. Logo, os Estados Unidos começam a crescer. Só que, no final dos anos 1920, né, a gente percebe que alguns países europeus começam a se recuperar e voltam a produzir, certo? O que a gente passa a perceber? Que vários países deixam de comprar dos Estados Unidos para voltar a comprar desses países, principalmente Inglaterra e Alemanha. Lá nos Estados Unidos, as empresas estavam fazendo grandes estoques, porque eles tinham uma super produção, né? Se todo mundo estava comprando muito, as indústrias e as empresas tinham optado por fazer grandes estoques. E aí, a gente tem um outro problema. A população e as empresas começaram a sofrer com endividamento. Eu não disse para vocês que nos anos 1920 os bancos facilitaram o crédito, os empréstimos, os parcelamentos? Imagina, se eu ganho R$ 1.000, eu tenho de contas fixas de casa, como água, luz, por exemplo, R$ 400. Então, me sobra R$ 600 para consumir. Mas, se além desses R$ 400 das contas fixas da minha casa, eu ainda tenho que pagar parcelas de empréstimos, por exemplo, os meus empréstimos dão mais R$ 200 por mês. Então, o meu poder de compra reduziu, porque eu já tenho grande parte do meu salário comprometido para pagar a dívida. Então, se eu tenho dívidas, eu vou consumir cada vez menos. O que acontece se eu produzo, se eu tenho dívidas, eu consumo cada vez menos? Aquelas empresas que tinham uma superprodução, um grande estoque, não vão conseguir vender. E aí, então, o que a gente pensa? Que houve o fim do estilo de vida americano, né? Até gosto muito de ver essa imagem, né? A moeda de $1 aqui, a nota de $1, tendo aí um desespero acontecendo. Será que houve o fim do estilo de vida americano? Sim, né? Houve um fim. Porque o que a gente percebe, né? Houve uma diminuição da procura de mercadorias, houve, então, a falência de muitas empresas. Essas empresas que entraram em falência geraram um desemprego muito grande. As pessoas desempregadas tiveram uma diminuição do seu poder de compra. Logo, vão diminuir a procura por produtos, outras empresas são levadas a falir, ou seja, a gente tem um ciclo vicioso que aqui é difícil de quebrar. Então, a partir do final dos anos 1920, aquele estilo de vida americano, ele acaba, né? E o que acontece? Com muitas empresas entrando em falência, aquelas pessoas que eram donas das ações de muitas empresas em bolsas de valor começaram a fazer o quê? Vender. Então, um monte de gente ao mesmo tempo, com medo da sua empresa deixar de ser valiosa, elas começaram a vender as suas ações. Um grande fluxo de venda de ações começou a acontecer. E aí, as bolsas de valores não aguentaram. E aí, isso é que deu início à crise de 1929. Né? Então, uma série de fatores levou à crise no ano 1929. No ano de 1929, então, foi marcado como a data em que a gente consegue estipular o início da crise econômica que atingiu os Estados Unidos, né? Essa data, né, ela foi atribuída à quebra da Bolsa de Nova York, que é a bolsa de valores mais importante nos Estados Unidos, inclusive até os dias de hoje.
No dia 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira, né, muita gente começou a vender as suas ações. Ali, ó, olha nesse texto, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda. Aí, o mercado mundial começou a se desesperar. Porque empresas que antes eram super valiosas, agora não estavam valendo mais nada. Então, às vezes, a pessoa investiu muito dinheiro lá atrás, achando que essa empresa pudesse valer muita coisa no futuro, e de repente essa empresa acontece o que com ela? Essa empresa não está valendo mais nada, a pessoa perdeu o dinheiro. E aí, pessoal, eu comentei com vocês, né? Que nesse dia, nesse 24 de outubro de 1929, sobre essa quinta-feira, chamada de Quinta-feira Negra, muitas pessoas, no prédio onde a Bolsa de Nova York atuava, muitos empresários, eles começaram a saltar das janelas do prédio de desespero, porque até então eles eram considerados indivíduos muito ricos, grandes acionistas, e de repente eles foram à falência, perderam tudo, né? Então, a Quinta-feira Negra foi o dia 24 de outubro de 1929, quando a Bolsa de Valores de Nova York acabou quebrando, acabou falindo, porque muitas pessoas começaram a colocar as suas ações à venda, né? E aí, então, outubro de 1929 marcou o que a gente conhece como a Grande Depressão. O que foi essa Grande Depressão? A crise econômica que começou em 1929 nos Estados Unidos, tá? E aí algumas consequências dessa crise, né, de 1929. Então, o PIB dos Estados Unidos caiu 50%. O desemprego alcançou a margem dos 27%. Então, 27% da população ficou desempregada, né? Antes da crise, no início dos anos 1920, era apenas 4%. As importações, ou seja, eles deixaram de comprar 70% do que eles compravam antes. Eles deixaram de vender 50%, né? Os empréstimos que eles ofereciam para os países reduziram a 90%. As indústrias começaram a produzir apenas um terço do que eles produziam antes da crise. A produção de carros caiu pela metade. O salário das pessoas que continuaram empregadas caiu pela metade. Sem contar que outras milhares de empresas e bancos foram fechados, né, porque entraram em falência. Então, olha só como que a economia dos Estados Unidos ficou danificada. Aí eu coloquei um questionamento. Haverá saída para essa crise econômica? Né? Aí fica uma interrogação, né? E aí a gente percebe que quando estava acontecendo, né, esse processo de ampliação da crise, eu mostrei essa imagem para vocês na aula, duas aulas atrás, eu gostaria de retomar ela, né? Aqui tem um pôster gigantesco dizendo, esse é o estilo de vida americano. Nada como o estilo de vida americano, né? Pessoas felizes, com carro novo, todo mundo aí mostrando muita felicidade. Propaganda dos meados do século, da década de 20. Só que, nesse período, a população estava desempregada, a população estava passando fome e necessidade. E aqui abaixo desse pôster tem uma fila de pessoas esperando uma doação de alimentos. Então, olha o contraste que a gente tem. A propaganda de um mundo extremamente feliz, consumista, frente aqui à população miserável, pobre, né? Então, essa crise econômica, que começou lá em 1929, o período mais crítico foi até o ano 1933. Tá? Lembra que eu perguntei no outro slide, será que haverá saída para essa grande depressão, para essa grande crise? Né? A partir de 33, começaram a ter algumas medidas para tentar tirar os Estados Unidos dessa crise. Então, entre 29 e 33, foi o período mais crítico, aonde inclusive se tem registro de pessoas que passavam fome nos Estados Unidos e morreram por conta disso, tá? E uma coisa importante da gente dizer é que essa crise econômica lá de 1929 não ficou restrita aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, durante a década de 20, era o país mais rico do mundo, tinha muitas alianças com o mundo inteiro, comprava mercadorias de vários países do mundo, oferecia empréstimos para vários países do mundo. Então, claro, que essas ligações de vários países com os Estados Unidos arrastou
esses outros países para essa crise também. E aí um exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês, né, são alguns jornais no Brasil que tentavam retratar essa crise econômica, né? Então aqui a gente tem dois jornais, né, que mostram como que foi a crise, como que se observava a crise, né, a bolsa de valores, né, tendo uma baixa, ou seja, todo mundo vendendo as ações tendo um valor muito pequeno. E no caso do Brasil também não foi diferente. Nós fomos atingidos por essa crise econômica. Por quê? Sabia? Oi. No slide anterior, ontem era com H? Uhum. Porque a gente passou por várias reformas ortográficas, né? Então, Sim. a gente, por exemplo, quando me alfabetizei, linguiça tinha trema, frequência tinha trema, né? Agora não tem mais, né? Acho que foi em 2008 que teve uma nova reforma ortográfica, a gente conhece como hoje, né? Ó, pra você ver, ó. O que é tremo? Trema Qual são que é a aqueles dois necessidade de pontinhos ter uma Pontinhos em trema? cima do U. do U, sabe? Então, linguiça. Então, acima do U tinha dois pontinhos. Lembra disso? Olha, por exemplo, ó, bilhões, como que se escrevia, né? Então, são reformas ortográficas que a gente vê desde o século XX chegando à nossa língua, tá? Pessoal, no Brasil, a crise de 29 também nos atingiu. O principal produto que o Brasil tinha era o café. E os Estados Unidos compravam quase 90% do café que o Brasil produzia. Só que lá nos Estados Unidos estava todo mundo endividado. Todo mundo ia ficar comprando café? Não. Então eles reduziram a quantidade de café que compravam. O que aconteceu com o Brasil? Se não tinha para quem vender o café? Continuou tendo montes de café e não tinha para quem vender. E quem queria comprar, queria pagar muito pouquinho, e aí o Brasil não tinha condição. O custo do café era maior do que se conseguia vender, né? E aí, por exemplo, a alternativa que o governo teve foi botar fogo nos estoques de café que o país tinha, né? Então, no Porto de Santos, onde era o local que mais exportava, até hoje, né? O local que mais exporta café, e não só café, outras coisas também, muitas sacas de café, os bilhões de sacas de café foram queimadas. Então, aqui, ó, o que a gente vê é o trilho onde o trem passava, a locomotiva passava para levar para Santos de café, e aqui do lado muito café sendo queimado, né? Dizem que por 4 dias sentiu o cheiro do café queimado aqui na cidade de Santos, né? Então foi uma tentativa e o Brasil passou por uma crise muito grande também nesse período, tá? Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Não? Então essa crise de 1929, ela começou em 29 e o período crítico foi até 33. E não foi só os Estados Unidos que sofreram com essa crise. No caso, o Brasil também sofreu muito com isso. Só que, será que tem saída para essa crise? Sim, né? Disse para vocês que o período mais crítico foi até 1933, porque no ano de 1932, Franklin Roosevelt, ele conseguiu vencer as eleições presidenciais dos Estados Unidos. E aí ele, junto com um economista chamado John Keynes, eles criaram um plano econômico para tentar tirar os Estados Unidos da crise. Como que esse plano chamava? New Deal. Tá? Esse New Deal nada mais significava do que um novo acordo. O que significava esse New Deal, né, esse novo acordo? Ele basicamente botou fim ao Estado liberal. Lembra que o liberalismo era quando o governo não intervia na economia? Agora, com o New Deal, o Estado, o governo vai atuar na economia para tentar fazer o país crescer, tá? Então, o que ele começou a fazer? O que era as propostas do New Deal? Ele tentava fazer investimentos nos setores básicos da indústria. Ou seja, ele vai tentar fazer com que a indústria seja reconstruída, consiga aparecer de novo com força, gerando muitos empregos, certo? Então, o New Deal era uma ação do governo atuando na economia para recuperar os Estados Unidos. E o principal foco era
a recuperação das indústrias para geração de emprego, certo? E aí, ele vai implantar esse New Deal, um monte de ações que vai tentar fazer com que a população tenha um crescimento econômico, mas também tenha observado a sua qualidade de vida crescente, tá? E aí, então, é o que surge o termo de welfare state. O que significa isso? É o estado de bem-estar social, aonde o governo vai garantir um mínimo para que a população tenha a qualidade de vida. Então, o governo começou a investir em saúde, educação, moradia, distribuição de renda e fazer com que todo mundo seja considerado igual na sociedade, né? Isso vai fazer com que todo mundo tenha um bem-estar social. E aí, quais que foram algumas das práticas do New Deal para conseguir fazer o crescimento econômico acontecer junto com o crescimento social? Bom, acabei de dizer que vai investir em educação, vai investir em saúde, habitação. E o governo começou a criar muitas obras públicas. O que é uma obra pública? É um prédio onde vai receber prefeituras, câmaras de vereadores, assim por diante, aeroportos, rodovias, portos. Para quê? Se o governo investe nisso, as indústrias vão ter que produzir para abastecer a matéria-prima, mais pessoas serão contratadas, as pessoas contratadas serão beneficiadas com salário. Se a pessoa tem um salário, ela consegue consumir, e isso vai gerar a abertura de novas empresas, que vão gerar novos empregos, e assim a economia começa a crescer. Deu certo para os Estados Unidos? Sim. Óbvio que demorou anos para que a crise fosse deixada de lado, mas esse New Deal criado pelo Roosevelt fez com que os Estados Unidos abandonasse a crise de 1929. Tudo bem? Dúvida por enquanto? Não? Não. Pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem para mim a atividade da página 30, beleza? Quem não mandou o nome para mim no bate-papo, vai lá e me manda, por gentileza. Certo? Quem não mandou? Tudo bem? Pessoal, então é isso. Beijinhos, fiquem com Deus. Tá bom? Tchau, Bia. Tchau, Tchau, Bia! gente. Beijos.